Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o Podcast com Roberto da Luz. Olá, amigos e amigas. O nosso bate-papo de hoje é com a vereadora Cristiane Loureiro, parlamentar de segundo mandato, reeleita e com novos desafios para esse mandato. Nós vamos conversar um pouquinho, conhecer a história da vereadora, como ela iniciou na política, quais os seus principais projetos e as perspectivas para este mandato. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui, falando do mandato, da vida pessoal. Eu que agradeço essa oportunidade de te apresentar para as pessoas que seguem a gente, que são nossos amigos, e onde a gente possa trazer o perfil de mais uma liderança política da nossa cidade, uma vereadora que vem despontando no cenário. É muito importante porque na política de Blumenau, na nossa Câmara de Vereadores, tem 2 mulheres, né? Então, o objetivo também é levar às mulheres o trabalho dessas mulheres que estão ali representando, para que possa conhecer e, quem sabe, ampliar também, né, essa representação, já que nós temos hoje o eleitorado feminino maior do que o eleitorado masculino na cidade de Blumenau. Exatamente, representamos aí 52%, né? Verdade. Vereadora, a senhora nasceu em Blumenau mesmo? Eu sou natural de Porto Alegre. Oh, minha conterrânea! Eu vim para Blumenau por conta do emprego do meu pai, que ele veio transferido para cá. Eu tinha 10 anos, então eu já moro aqui fazer 38 anos. Temos muita coisa em comum. E aqui eu me criei, digamos, praticamente, que a minha infância foi grande parte aqui. Fiz minha primeira comunhão na Igreja Matriz. Quando eu vim morar aqui, estudei no Colégio Luiz Delfino, depois no Conjunto Educacional Pedro II, que era do estado, né? Estudei no Pedro II também. Ali a gente tem alguns conhecidos, Sim. né? Época boa. Era o maior colégio de Blumenau e segundo do estado, né? É verdade. E eu cheguei a ocupar porque hoje tem ali a parte de baixo e em cima, onde a escola militar também era, né? Eu cheguei a estudar lá em cima também. Eu também cheguei a estudar lá em cima, porque era... Que ano foi isso, vereadora? Ai, 93, 94. Olha, 91, 92 eu estava por ali, tá? Olha, porque eu com 10 anos eu fui pro Luiz Delfino, fiquei 1 ano, fiz a 5ª série lá. A gente chamava de 5ª série, né? Aí a 6ª em diante eu fui pro Conjunto Educacional Pedro II. Eu fiz o 2º grau ali. E eu sou de 71, estudei um pouco mais tarde. Então, nesse período, 91, 92, anos de muitas greves, né? Sim. Dos professores, eu estava no Pedro II. É verdade. E aí foi um aprendizado onde eu tenho amigos até hoje, né? Na época, o diretor era o falecido, faleceu recentemente. Exatamente. Agora, o professor Alba, né? Eu peguei o diretor Leonir Alba, peguei o diretor, que era bem conhecido agora, eu vou lembrar, meu professor era o Márcio, professor de matemática. Ah, conheci também. Frenor também foi o nosso diretor. Não cheguei, acho que quando o Frenor estava eu já tinha saído. E aí, qual curso superior a vereadora fez? Eu fiz o científico, né? Não era profissionalizante. Sim, o 2º grau profissionalizante. E a universidade, qual curso? Eu me formei em fisioterapia. Aqui na FURB mesmo? Aqui na FURB, Foi no ano de... A nossa turma era 2006-2, mas a formatura, a colação, foi em 2007. Um mês depois, surgiu uma vaga numa clínica, que é a Centrofísio, qual eu atuo até hoje, então são 18 anos. Ah, que legal. Eu tenho 2 especializações, né, tanto na área da ortopedia quanto da reabilitação vestibular, atendo pessoas com labirintite, vertigens, né? E embora hoje eu esteja na política, eu não abandonei também a fisioterapia. 2 vezes por semana
Mantém o exercício da profissão. Mantém o exercício da profissão. Isso é importante. Mesmo num período pequeno, né? Mas não se desvincular, né? Não se desvincular. Porque assim, ali foi o começo de toda a minha história, né? Foi através da fisioterapia que me projetou politicamente. Pois é isso que eu queria saber. Como veio o estalo de começar a participar da política? Foi aonde? Foi na universidade? Foi no segundo grau? Ou foi depois, já de formada? Como surgiu essa ideia? Eu vou me candidatar a vereadora. No segundo grau eu já gostava de participar dos movimentos estudantis. Tinha o Grêmio, né, esportivo. Então a gente, o Grêmio estudantil, e participava ativamente. Aí depois eu fui para a universidade, eu participei do Centro Acadêmico de Fisioterapia, fui presidente do CAF. E ali a gente trabalhava muitas políticas públicas de saúde. Então eu era tão envolvida que eu fui convidada pela Associação de Empresas de Fisioterapia do Estado de Santa Catarina para fazer parte. Então, eu entrei e 3 anos depois eu fui eleita presidente. Então, a gente viajava por todo o estado, a gente chegou a visitar 35 municípios de Santa Catarina, a gente ia por conta própria. Sabe como é que é a associação? Já está um longo tempo, então, na estrada. Sim, então a gente levava o trabalho e a importância do associativismo, que eu considero assim, muito importante, para fortalecer, né, as classes. E na fisioterapia, quando eu iniciei na ACFísio, que era essa associação, nós tínhamos 38 empresas que eram associadas, pagavam uma anuidade normal, né? E quando eu saí, a gente tinha em torno de 202 associados. Isso no estado? No estado. Então, foi esse trabalho também de estar... Multiplicou a representação. Isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz, foi um legado, né, dentro da Físio, e eu tenho contato hoje, né, no estado todo com esses profissionais. Não muito longe disso, eu também fui convidada pelo Conselho Regional de Fisioterapia do Estado, que é o órgão que regulamenta as nossas profissões e fiscaliza o trabalho, né, do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. E eu fui convidada e eu fui delegada regional, que é quando aquele profissional representa a sua cidade, né, nas reuniões do Estado. E depois eu me tornei conselheira, né, da chapa do atual presidente, que hoje é o presidente do COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia. A profissão de fisioterapeuta, ela aproxima muito das pessoas, né? Sim. Vocês trabalham, às vezes, com problemas, sofrimento, né? Acidentes, problemas de saúde. A questão humana está muito presente na fisioterapia, né? Eu sempre falo assim, que a fisioterapia me preparou porque tem um olhar muito humanizado, né? Então, e a gente percebe como tem pessoas que precisam de ajuda, né? Sim. E é bem como você falou, muitas pessoas chegam naquele processo doloroso. E o que a pessoa busca? Um acolhimento, né? A sua saúde depende também daquela atenção, a sua melhora, e muitas vezes, dependendo do caso, era a única atenção que eles tinham, sabe? Então a gente pegou vários casos, inclusive semana passada teve uma pessoa que me falou: Cristo deveria escrever um livro contando todas essas histórias, que foram histórias bem marcantes. Que plantar uma árvore e escrever um livro era quase uma necessidade. É verdade. E assim, eu já estou pensando, porque é muito interessante, sabe? A gente fazer parte da vida dessas pessoas, e eu posso dizer assim, já salvei vidas. Sabe? Acredito. Eu tenho uma cunhada também, que é fisioterapeuta, e eu vejo como às vezes ela se envolve no problema das pessoas, como se preocupa. Tem gente que pensa que o atendimento termina lá no hospital, ou naquele atendimento que você fez na casa, ou lá no Instituto de Fisioterapia, né? Uhum. Vai um pouco além, às vezes a pessoa vai para casa e fica pensando naquele problema, como ajudar aquela pessoa, né? Isso. Vocês acabam se envolvendo. E na faculdade existia muito isso, os professores nos ensinavam que não devia ter uma relação de amizade com o paciente. Vi que você acaba se sensibilizando. Com certeza. Tem questões que não tem como separar, né? Eu tenho amigos até hoje que são da fisioterapia, sabe? Então, assim, a nossa caminhada faz parte de uma construção, né, que a gente tem ao longo dos anos. E essas pessoas que você ajudou, elas, além de reconhecer, elas são gratas. Então, elas têm um carinho. Criam um vínculo, né? Criam um vínculo. E aí, entrada na política? É bem isso que eu ia falar. Então, muitos deles, sabendo das minhas viagens, que eu ia para Florianópolis, eu cheguei até
eu negociava com os planos de saúde e com o SUS aqui em Blumenau. Os planos de saúde, eu cheguei para a Agência Nacional de Saúde, a ANS, lá no Rio de Janeiro. E a gente conseguiu melhorar muito a tabela de honorários. Que o valor é muito irrisório, né? Muito, mas a gente conseguiu que Blumenau fosse uma das que melhor pagassem o profissional, que ainda hoje está muito defasado. A exemplo da própria tabela do SUS, que há mais de 20 anos não tem reajuste, né? E os profissionais, eles se obrigam a trabalhar 2, 3 empregos, né? Exatamente, tem que fazer jornada tripla muitas vezes, né? E sábado, domingo, né? Isso, para poder se sustentar no mercado, ter, né? um salário digno, né? Isso, e ainda assim não paga ainda as especializações, tudo que tu faz, sabe? Mas eu sempre tive muita sorte na fisioterapia, porque eu sempre falo assim que eu estava ali para ajudar as pessoas, eu queria uma profissão que realmente ajudasse. Eu assisti um filme na época, que era O Tempo de Despertar, e tem uma cena do filme onde o psiquiatra está com um paciente, ele tinha no filme Alzheimer, e ele notava assim que o paciente ia até uma parte, né, do hospital no corredor e de lá não andava mais, até que ele percebeu que mudava o tipo do piso e ele, né, foi pintando, é tipo aqueles tabelinhas de jogo de dama, sabe, que fica preto e branco, e aquilo afetava o aquilo paciente. afetava o cognitivo dele, aí ele fez e ele continuou a andar. Por isso que ele não ia até o final do corredor. E às vezes essas pessoas passam anos assim, né? Você pode passar 10 anos precisando de apoio, precisando de atendimento. E assim, ou mais. Tu precisa perceber. A fisioterapia fez eu escutar mais as pessoas, sabe? Para tu poder entender e ver onde que tu pode ajudar. E a política tem esse lado humano também. Isso, bem isso. Tá ligado, né? Eu Sim. acho que se tu... A vontade, quando é verdadeira vontade de ajudar, a política ela é uma porta aberta para isso. E foi exatamente que os pacientes me falavam. Eles diziam, Cris, por que tu não se candidata? E aí eu falei, não, eu nem... eu dizia para eles, não tenho nem perfil. Mas tu já representa aí a fisioterapia no estado, tu vai... Eu assim, realmente eu gosto. Mas aí é difícil, né, para tu poder entrar. Para quem começar é difícil, né? E daí eles disseram assim, mas a gente te ajuda. Mulher, parece que o desafio ainda é maior, né? É maior. E aí, passou um período, isso foi em 2014. Aí, em 2015, eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin, que é um câncer nos linfonodos. E é um câncer agressivo. Perigoso, né? Isso. Ele é um câncer muito agressivo e, graças a Deus, assim, foi um ano de provação. Eu fiz quimioterapia, eu tive complicações durante o tratamento. Teve um momento que eu fui fazer um exame e a broncoscopia, né, na hora de fazer o exame, perfuraram o meu pulmão. Eu tive pneumotórax, fui de novo para UTI. Então, assim, foi um ano bem difícil, né? E usei isso dreno. afeta o psicológico completamente, Sim. né? Entender por que aconteceu isso comigo, né? No momento da vida que as coisas começam a se realizar, né? Isso. E assim, eu me fazia essa pergunta, sabe, Roberto? Por que eu? Hoje eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter passado por isso e ver as coisas de uma forma diferente. Então, assim, se eu já achava que eu olhava as pessoas ou as situações com olhar humanizado, depois que tu passa por essa experiência, os pequenos detalhes valem muito. E esse espelho da vida também te traz energia, né? Sim. Você e aí leva um carinho e recebe, né? E isso aí me trouxe muita coragem, né? Se antes eu tinha até medo, aí veio de novo, bateu lá na minha porta. Eu não tinha a menor ideia que tu tinhas passado por essa situação. É mesmo? Primeira vez que eu estou ouvindo. E eu passei assim, foi bem difícil. Mas graças a Deus consegui superar. E aí as pessoas me falavam, Cris, se tu sobreviveu a tudo isso, tu já não parou para pensar que tu tem uma missão? E eu dentro da minha caixinha, né, já achava que como fisioterapeuta eu já estava cumprindo a minha missão. Estava, né? Mas sempre pode se ajudar mais. Exatamente. E a política traz esse caminho. Aí os pacientes me conversando nesse sentido, e foi interessante, porque eu sempre dava muita força para eles. Eu tinha pacientes também oncológicos e dava aquela força, e de repente eu me vi ao contrário. Era eu que estava ali. E hoje alguns trabalham em alguns setores que eu vejo de vez em quando, e eles falam assim, Cris, nunca vou esquecer.
Tu chegava lá na clínica branquinha, né? Cabelinho todo ralinho, porque... Chegou a perder cabelo? Cheguei. E teu tratamento foi pelo SUS ou tinhas plano de saúde? eu tinha plano de saúde, eu tenho até hoje. Na verdade, na época, eu até fiz com outros objetivos, até pensando em gestação, tudo. E aí eu acho que assim, Deus providencia tudo, né? Não que hoje a gente não possa ter um tratamento de qualidade, até porque o meu médico... Só que é mais ágil, o particular é mais ágil, né? É que assim, o meu médico, por exemplo, é o mesmo que atende no SUS. Mas o que há uma diferença é os tipos de medicações. É isso que a gente Eu acho que a agilidade em alguns exames também, né? Também, isso. Mas assim, hoje, por exemplo, eu ajudo muito as pessoas na área da oncologia. Foi também uma das premissas que eu me coloquei à disposição. Esse funcionamento que se diz, esse exame que tu fez... Isso. No SUS tem alguns que são mais evasivos, né? Sim. E aí você tem no particular que é um pouco mais seguro, um pouco melhor. Então tem algumas pequenas diferenças. Tem. Mas no tratamento de câncer o SUS é bem razoável, né? Isso. Até porque tem uma lei que as pessoas teriam que ser atendidas até 2 meses. Sim. E as que chegam até a mim e que sabem que eu o câncer ajudei, é tudo para ontem, né? Exatamente. Não tem como tu escolher qual que é o mais grave. Às vezes é o tempo que a pessoa tem de vida. 2 meses pode ser o suficiente para ter uma metástase ali e comprometer a pessoa. Então, assim, já chegaram alguns casos para mim, e aqui eu faço também um pronunciamento, digamos, né, real e verdadeiro no que eu passo no mandato. Eu agradeço ao Hospital Santo Antônio, porque toda vez que eu entro em contato, eles têm um olhar, que é o olhar que eu busco, né? Eles, a vereadora, a gente, né, dá preferência para os casos mais graves. E eu assim, mas para mim isso é gravíssimo, né? E uma pessoa que tá, por exemplo, eu tinha uma pessoa que estava com sangramento abdominal, sabe? E ela vinha assim com os pontos, tudo, eu não consigo, com Choca dor, muito a gente, inchado, né? Claro, assim, tu não vai se comover, né? Então, quando eu avisei, eles foram. Eu já tive pessoas que voltaram do meu gabinete, se ajoelharam para mim, agradeceram. E isso não tem preço, sabe? A gente poder fazer pelas pessoas. Imagino. Quando você ajuda a resolver um problema jurídico da pessoa, você já se sente feliz. Imagina você ajudar a resolver um problema de salvar a vida, né? Verdade. Semana passada teve mais um caso. Na verdade, toda semana tem. A oncologia toda semana. E a gente procura agilizar tanto o diagnóstico, porque as pessoas têm um diagnóstico, mas precisa fazer o exame para comprovar. Aí eu ligo onde é que está parado. Está na Secretaria de Saúde. Ligo para a Secretaria de Saúde. Pego o cartão SUS, sabe? A gente fica tendo essa intermediação para que a coisa ande. E esses exames, às vezes, não são nem tão caros, mas eles têm que seguir aquela a linha lá do SUS. Você não pode fazer no particular e trazer, né? Exato. E não é assim, tu não vai estar passando ninguém na frente. É que dentro do que preconiza ali a lei dos 2 meses, geralmente essas pessoas já estão nesse período. Então, na verdade, eu estou buscando o direito que é delas, que é justo. Sim. Né? O que a gente faz aqui no escritório também busca medicamento. Tem alguns medicamentos que o SUS acaba não atendendo e a gente consegue, com ação judicial, esse tratamento mais moderno. Exato. Nem sempre resolve, mas pelo menos a família, a pessoa se sente atendida. Com certeza, né? Porque o não ela já tem, né? Então busca o que ela pode conseguir. E aí, quando os pacientes me falaram, eu fui incentivada por eles. E aí chegou o momento também que aí eu era a paciente, né? Eu estava ali, eu fazia químio, 3 dias depois eu ia trabalhar. Era que eu me sentia bem, né? E trabalhava hora sentado, hora em pé, porque eu me cansava muito. Mas era uma determinação própria ir trabalhar. Era, e me fazia bem. Conversar com as pessoas, estar ali ganhando aquela força, aquele apoio, fez muita diferença para mim, do que eu ficar em casa, vendo TV, e naquele período, toda vez que eu ia assistir a TV, só tinha filmes de pessoas passando por superações oncológicas ou, né, indo a óbito. Então, às vezes era motivador, mas às vezes não. Tem que cuidar para não cair na depressão, né? Isso, e é bem difícil, né? E para o câncer você tem que estar espiritualmente forte, né? Tem que estar espiritualmente forte.
E aí, como os pacientes me incentivaram, eu disse, vou tentar, mas assim, eu vou perguntar para o meu médico, porque era muito recente, eu tinha acabado de terminar o tratamento, que foi em 2016, e aí eu perguntei, Dr. Alisson, né, que é hematologista, ele falou, Cris, o que eu vou te dizer, tu não pode se cansar. E como eu também fiz toda uma recuperação por conta do meu pulmão, tive que fazer fisioterapia de 2 em 2 horas para voltar o meu pulmão a funcionar normalmente. Eu tinha um cansaço extremo mesmo, então ele dizia para não ficar caminhando, conversando. E aí eu contei com o apoio dos amigos, dos pacientes, familiares, de distribuição de material. Então em 2016 tu participou da primeira eleição? Da primeira eleição. E tendo somente assim o apoio de estar levando o material, não fiz nem campanha, mas é ajuda, né, das pessoas. E surpreendeu com uma boa votação já em 2016, né? 934. E eu escutei inclusive na época do partido que se eles soubessem que eu fizesse essa votação, eles tinham investido mais em mim. Pra tu ver como é, né? É que geralmente é assim, né? A gente sabe que sempre vai ter. E mulher ainda tem um pouco mais de dificuldade para eles acreditarem que vai fazer uma boa votação, que tem né? potencial. E aí, Só que também depois que consegue uma boa votação, aí todo mundo quer ter a mulher no partido, né? Exatamente. Tem esse lado também. Aí eu lembro que naquele ano não tinha sido eleita de novo mulheres na Câmara de Vereadores. Verdade, com um período longo a Câmara 8 sem anos, representantes, né? Foram 2 mandatos sem mulheres. Que é quase um absurdo, né, vereadora? Não tem como a gente imaginar, né? Mas existe. Mas eu atribuo isso que o perfil, né, do povo blumenauense, ele é muito crítico, muito exigente, e ele precisa se enxergar dentro, né, daquela pessoa que vai representá-lo. Será que vai ter capacidade mesmo? Tem que... E também vem a questão do sacrifício pessoal, né? Sim. Porque quem tem uma vida mais ou menos organizada, se expor a participar da política, onde você gasta tempo, energia, dinheiro, vocação, amor, e às vezes as pessoas lhe tratam igual trata todo mundo, então tem gente que prefere nem entrar nesse jogo, né? Verdade. Porque é difícil, é um pouco hostil para quem não está na política. Você, de repente, a mulher quer participar. Já eras casada à época? Já, eu sou casada há 28 anos. E o que disse o teu marido quando disse eu quero ser candidata, ou tem vontade de ser candidata? Ele me apoiou todo momento, embora ele não gostava, né? Sim, porque sabe do sacrifício, né? Isso, sabe, mas principalmente pela negatividade qual a política é vista, né? Mas a gente precisa separar o joio do trigo, né? Senão a gente acaba até afastando as pessoas de bem. E o apoio mais importante é esse da casa, né? Do esposo, família, da esposa, porque é o que mais vai sofrer, né? Porque vai dividir o tempo, né? Verdade. E aí, como aquele ano não teve mulheres eleitas, o governo, que na época era o prefeito Napoleão, o vice era o Mário, me chamaram para uma conversa, dizendo que eles tinham intenção de, no primeiro escalão, ter mulheres, né? E até então não tinha vindo a proposta, tinha passado a eleição, e eu pensei assim, foi uma experiência, passou, não é para ser. Fiz minha parte, estou feliz, fiz uma boa votação. Exato, aí voltei para a clínica, fiquei trabalhando 2 meses, aí me chamaram e aí me perguntaram, né, se eu tinha alguma pretensão, tudo. Eu sei, a minha pretensão era ser vereadora, né? Fora disso, não. Aí ele disse, mas algum cargo, né, na prefeitura? Eu disse, não pensei em nada. Até porque eu só estaria num local ao qual eu me identificaria. E vou ser sincero para você, o primeiro cargo que me ofereceram foi no CETERB. E eu agradeci, porque a gente, né, sempre tem que ser grato. Já passei por isso também. Tem que ser grato, né, pelas oportunidades que vêm. Mas eu agradeci e falei que eu não, né... Quando não tem nada a ver com a gente... Não tem, exatamente. E vou dizer, para as pessoas que estão acompanhando, cargo público, emprego público, só vale a pena se você for lá para se realizar, fazer algo que você gosta, porque o salário não compensa. Mas vai ser diretor financeiro do CETERB, mas o que interessa? Isso. Né?
além de tu não, né, que tu pode aprender, né? E até me falava assim, tu tem um bom relacionamento, por exemplo, com os taxistas, né? Que eu conversava direto com eles. Eu assim, mas não é só isso. Daí teria que mudar toda a tua vocação de atuação, isso. né? E aí não era, digamos, o meu perfil. E eu não sou do perfil de estar por estar. Sim. Né? Eu tenho que ter uma... Que é onde tu vai render mais. Isso, o que realmente me atrai de me poder satisfazer, de realização. E como chegou o convite para assistência social daí? Aí, na verdade, veio através da Profamília, porque aí depois veio, e se fosse, como eu recusei a primeira vez, me chamaram novamente, e falaram, e se fosse para você ser presidente da Profamília? Eu falei, nossa, a Profamília é algo que eu me identifico. Tua área, né? E não Trabalhar tinha com os idosos. isso, e eu não tinha ideia do quão a Profamília ainda era grande. Porque muitas pessoas acham que a Profamília é a sede, ali do lado do Ramiro. Criança, adolescente, idoso, não, é muito mais. Tem os polos nos bairros, os 101 polos, e eu posso dizer para você que eu vivi intensamente o meu trabalho na Profamília. Eu visitei todos os polos, eu achava muito justo, já que tinha um professor que estava lá se preparando com os alunos, nada mais correto de você ir lá prestigiá-lo, para mostrar que você se importa com o trabalho dele também. E os professores ficavam muito felizes, sabe? Porque eu fui em todos os polos. Era sábado, domingo, era festa, né, da escola, era festa da família. E foi muito legal, sabe? Ter esse relacionamento. É aí que vem a questão do sacrifício que a família faz parte, né? Verdade. Que às vezes o eleitor não entende, né? Aquela pessoa que está indo ali em todos os eventos, ele está deixando de ir com um familiar para a praia, para uma viagem, para prestigiar uma entrega, aquele evento, né? Tu tá se entregando ao teu trabalho de corpo e alma, e tu vai fazer isso porque tu gosta. Porque se tu não gosta, eu digo, nem entra, né, nem na política. Não vai valer a pena, né? Não vai valer a pena. Porque, como você falou, tem sacrifícios, mas é um sacrifício que a gente busca realização, né? E o legal é que o resultado do teu trabalho pode se ver pelo resultado da urna, né? Porque daí tu multiplicou a tua votação. E foi, sabe o que foi interessante? Eu vou relatar para você um depoimento que eu tive, né, de uma pessoa que estava já na política, era uma pessoa bem atuante também, e chegou a falar para mim assim, são 4 anos de trabalho. E o mesmo já ouvi falar isso também na Câmara. Não se desgasta muito nos 2 primeiros anos, as pessoas não vão lembrar o que tu faz. Falar. Então, guarda a carta na manga, os 2 últimos anos, né? Você vai lá Parece que até as administrações públicas fazem isso. Isso. Primeiro e se dedica. ano, não vamos roçar ali, vamos economizar aqui, vamos guardar, vamos deixar para os últimos 2 anos. E até eu falei assim, olha, eu vou mostrar meu trabalho, que eu não sei fazer menos, né? Eu vou estar ali mostrando o meu trabalho. Em 4 meses, eu já conhecia toda a Profamília, era muito segura para poder dar as entrevistas. Organizamos o primeiro casamento comunitário, a Feira da Amizade, e indo em todas as agendas. Era assim, até quando me falaram... Tu sempre teve essa intensidade, isso me chama a atenção. A tua energia, a tua presença em todos os eventos, isso é nato teu? Sempre foi assim? Sempre. Eu, na verdade, trabalhei 12 anos também em eventos. Então, eu já trabalhava feira, congresso, sabe? E eu sempre, até quando meu marido me conheceu, eu trabalhava em eventos. E muitas vezes era aqui, às vezes em Joinville, Jaraguá do Sul. Eu lembro que até ele me acompanhava, né? Quando, por exemplo, em Jaraguá, vai lá fazer uma recepção de um evento, de uma festa grande, e tu trabalhava de recepcionista, ou tu desfilava para alguma empresa, Hering, enfim, né? Eu cheguei a trabalhar numa feira que era enorme, era a feira dos ACATs, dos supermercadistas, né? Que era desse polo forte lá em Joinville. A gente trabalhou na época para Tubos e Conexões Tigre, que é forte, uma empresa... E ela estava no auge, tinha lá aquele o Ted, né? E ele estava lá, o personagem, né? Sim. Então foi muito interessante. A gente trabalhava 3, 4 dias, e Blumenau foi uma cidade, está recuperando agora, mas que tinha muitos eventos, muitos. Então a gente podia viver, né, da área de eventos, e foram os eventos que fizeram eu me preparar até para a minha profissão de fisioterapia também. Sério? Sim, por quê? Porque a minha desenvoltura,
Eu via que na fisioterapia, por exemplo, quando eu ia fazer o estágio, olha como eu já era assim, eu participei de todos os FURB Visita Sua Rua, todos. Aí até o professor que hoje, saudoso, né, professor José Carlos Gonçalves da Luz, ele era um dos coordenadores do FURB Visita, e ele falava, Cris, a gente sempre pode contar, né? Então a gente ia e fazia um trabalho voluntário. Então sábado, reserva aquele dia, às vezes era sábado de manhã, e às vezes era o sábado todo. Então eu sempre fui assim, sabe? Participando, e participei do FURB Visita Sua Rua, e isso me ajudou, porque quando eu ia abordar as pessoas, eu já era mais desinibida. Por quê? Porque os eventos me prepararam para isso. Na verdade, a profissão da gente é lá quando está estagiando já, né? Isso. Você já vai se preparando para o mercado, as pessoas já vão te conhecendo, vão sabendo quem você é. Isso é aproveitar oportunidades, né? E sabe o que é muito legal? Tudo na nossa vida, faça bem feito. Porque os caminhos vão se cruzando. Sim. E tudo que tu passou, né, ele vai em algum momento se encontrar. Eu, como presidente da Profamília, por exemplo, teve empresas que lá atrás eu trabalhei nos eventos, elas me conheciam a minha índole e chegaram a falar, Cris, se a Profamília precisar de algum apoio, a gente patrocina porque você está à frente. Então, assim, era muito emocionante, sabe? A gente ter esse retorno de um trabalho feito no passado. O que a Profamília, quais os serviços que presta para a população de Blumenau? Então, a Profamília, ela atende um público diversos, né? Crianças e adolescentes. Então, no contraturno escolar, essas crianças podem fazer atividades. São, em média, 13 atividades, inclui teatro, coral, dança. E essas atividades, além da sede, tem nos bairros. O requisito, né, o critério é a partir de 6 anos, de 6 a 17 anos. Esse é um dos programas da Profamília, que é o programa Criança e Adolescente. Tem o Adolescente Aprendiz, no qual também o adolescente tem a oportunidade de ter o primeiro emprego. E aí eu tive minha relação com empresas, conheci muito a fundo o trabalho dessas empresas, CIE, Gerar, né, que também empregam adolescentes, e a gente acabou fazendo um trabalho em conjunto, porque a Profamília era mais um, né, que também proporcionava essa oportunidade, que ainda proporciona, né, do primeiro emprego ao estudante. Essa experiência de ter conhecido a Profamília, a minha ideia era, depois que eu conhecia as necessidades e o que eu podia trabalhar, depois como vereador eu poderia atuar, né? Tá, e os idosos? Porque os idosos amam tanto a Profamília. O que vocês fazem lá para os idosos? Então, aí... Ou fazias, né? Quando estavas lá, né? Então, aí, principalmente nas políticas públicas para o público da terceira idade. A Profamília, o público maior é a terceira idade, disparado. Tinha em torno de 3.500 crianças, os idosos eram 6.500. E para os idosos tem 45 atividades, no qual ele pode escolher 5 por semana. Então, eles podem passar a semana fazendo atividade. E são diversas também. É coral, é dança de salão, é dança do ventre, jogos, né? Porque principalmente mais o público masculino, que representava na época 10% da Profamília. Ou seja, eram muito mais mulheres. 90% eram mulheres, 10% eram homens. Bocha, vôlei adaptado, sabe? Toda a arte-terapia que eles faziam, telas, pintura, né, em óleo. E essa experiência com eles foi muito importante porque me fez também ver a necessidade de conhecer a realidade deles. De famílias, por exemplo. Agora, inclusive, eu tinha inscrito Blumenau na época. Era um programa que a gente ganhava o selo Cidade Amiga da Pessoa Idosa. E eu fui a estrategista que representei Blumenau. Aqui em Santa Catarina, os mais fortes eram Blumenau e Balneário Camboriú. Era uma competição saudável, que cada um queria ser o melhor. E eu queria mostrar nacionalmente o trabalho da Profamília, porque eu achava incrível, sabe? Eu dizia, às vezes, né, não desmerecendo outras cidades que se apresentavam, mas a gente entrega muito mais, atinge muito mais pessoas, está faltando uma divulgação. Então eu comecei a encaminhar para
para Brasília e encaminhava. Eu lembro que eu fui num evento uma vez e, como eu te falei, né, os eventos acabam ajudando a gente a ser assim, através do nosso contato, né, a gente poder fazer conexões. E aí eu fui num evento que era um fórum da terceira idade e a palestrante principal, ela era coordenadora da política nacional da pessoa idosa. E eu pensei, é com essa que eu tenho que chegar. Cheguei me apresentando, falando do trabalho, tudo. Peguei o WhatsApp dela. Hoje ainda a gente conversa, né? E aí ela assim, tu precisa conhecer o secretário. Nossa, né? O secretário nacional da pessoa idosa. Para mim era, né? E aí apresentei um projeto. Eu conheci a secretária da família, que era a doutora Ângela Gandra, que o pai dela é o Ives Gandra. Conhecido, um jurista, né? Um dos mais conhecidos do Brasil. Isso. E convidei eles para vir para Blumenau conhecer o trabalho. Ambos vieram, se apaixonaram pela Profamília. E que legal saber esses detalhes. E aí a gente foi escolhido, foram 6 cidades no Brasil que eles premiaram como o prêmio Boas Práticas. E Blumenau foi um deles. E isso tem um resultado no prolongamento da vida dessas pessoas, né? Exatamente. E aí tem aquela conexão com a fisioterapia. Isso. Porque quando o idoso sai de casa, vai lá participar de uma dança, de uma ginástica, tá tudo interligado, né, vereadora? Tudo. Por isso que eu digo assim, né? Tudo, nada é por acaso na nossa vida, né? E ali tu plantou uma semente muito bonita. E com certeza vai dar fruto por muitos anos. Eu vou te contar. E olha que é interessante, Roberto, só para fechar aquela fala que eu disse antes dos 2 anos, os 2 últimos anos. O que aconteceu? Eu me entreguei desde o começo. E o que aconteceu? Eu trabalhei muitos 2 anos. O que veio depois, os outros 2 anos? Pandemia. Se eu não tivesse plantado nos 2 primeiros anos... Nada, entendeu? Então assim, dê o teu melhor sempre, não importa o tempo. Que exemplo legal esse, hein? De repente você espera para amanhã e amanhã não dá mais tempo, né? Depois não dá mais tempo. E era assim, eu lembro que, inclusive até o prefeito Mário falava, tu vai ver, começa a eleição, tu vai estar lá no portão entregando o teu material para os idosos. De repente, de um dia para o outro, vazou. E eu respeitava muito essa questão que em espaço público não pode fazer campanha. Então tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então eu não falava. Não vou mentir que se alguém perguntasse, né? Tu vai ser candidata? Vou. Que aí é natural, né? Que é natural, mas a maioria não sabia. E aí eu me via assim apavorada, que de repente não tinha ninguém e eles nem sabiam que ia ser candidata. Eu falei, meu Deus. Deixa eu te contar que numa das patotas que eu participo tem um colega que é o mais idoso da turma. Ele tem diabetes e joga bola, tá? Esforçado, dedicado, uma figura maravilhosa. E na eleição ele votou em mim. Aí, na véspera da eleição, depois da eleição, ele chegou para mim e disse, olha, eu votei em ti, agora minha mulher não teve jeito de convencer. Ela adora aquela vereadora lá que acompanha a terceira idade, a Cristiane, e votou nela, e ali não tem como mudar. Se eu fosse mudar, tu ainda ia perder o meu voto. E olha que é um voto Isso é um trabalho fiel. Plantado, né? É um trabalho plantado e muito fiel. Hoje eu vejo assim que tem pessoas que votou lá em você em 2016 e que votou também em você em 2020. E o comentário dela é que tu é muito presente no dia a dia deles. Sim. Isso é importante, a pessoa se identificar, né? Porque eu tinha inclusive esse cuidado de eles acharem que talvez eu sendo vereadora ia deixar eles de lado. Não, eu não deixo ninguém de lado, nem a fisioterapia, nem a Profamília, eu estou sempre com eles. E hoje, inclusive, eles falaram, hoje, infelizmente, eu participei, inclusive, de um enterro de um idoso na Profamília, que era o rei da terceira idade no ano passado. Então, esses vínculos ficam, né? Sim. E a família fala, Cris, tu sempre se fez muito presente. E tu foi um exemplo para nós, até de luta, porque ele acabou também falecendo por conta de um câncer. Então, busquei dar muita força, né? Só que só Deus sabe o nosso tempo, né? Nessa sua luta, vereadora, tu acaba surpreendendo muita gente. Se sabia do teu trabalho, toda a tua caminhada, mas tu tinha sido candidata dentro de uma situação
participando de um governo, Isso. né? Com um trabalho dentro da Pró-Família, tal, fez uma votação extraordinária para a mulher, surpreendeu muita gente, né? Isso, fiz 3.124. É muito voto, né? Porque a gente sabe o que é a eleição, o que as pessoas colocam numa eleição, né? Então, tem pessoas que têm que valorizar quando consegue uma votação, como se diz, na raça, né? No trabalho. E surpreendente que na tua reeleição tu não estavas no governo. E muita gente colocava em dúvida a tua capacidade de refazer aquela votação. Não que eles duvidassem da tua eleição, né? Mas que tu poderia te reeleger sem alcançar aquele montante de votos que tu havia feito quando estava no governo, já que tu era candidata de oposição. E a gente sabe como funciona. Muitas pessoas que estavam contigo acabaram até sendo afastadas do governo. Isso. E tu conseguiu te superar e fazer uma votação ainda maior que a primeira, né? Verdade, foi 3.604. Como é que foi essa caminhada? Então, lá em 2020 também, por conta da pandemia, já foi um desafio, porque eu escutei de pessoas, a Cris está ferrada, porque o público dela é terceira idade e era o público que eles aconselhavam a não sair de casa. É o que mais se ausentou das urnas. É o que mais se ausentou, e eu sabia disso. A maior abstenção foi idosos acima de 60 anos. Exatamente. Então, assim, isso me prejudicou em partes, porque também esses idosos são influenciadores na família. Sim. Né? E tentam replicar para os filhos, para os netos, as netas, da experiência que teve, né? E isso surpreendeu. Eu fiquei muito feliz, muito grata, e iniciei meu primeiro mandato e querendo colher os frutos do que eu já tinha visto na Pró-Família que podia ser melhorado. Políticas públicas. Inclusive, a gente, na época, por ter me inscrito coordenadora desse Cidade Amiga da Pessoa Idosa, uma das etapas era fazer um diagnóstico da pessoa idosa em Blumenau. Que isso foi feito ano passado. Demorou, mas saiu do papel. Acabou acontecendo. E eu fiquei muito feliz que foi fruto que iniciou lá ainda quando eu estava na Pró-Família. E fiquei acompanhando todo esse trabalho, porque eu sei que também atrasou pela pandemia, né? Tudo acabou prejudicando. Mas saiu, e hoje esse censo, né, esse diagnóstico da pessoa idosa, ele traz dados para você realmente poder se dedicar e ver onde que tu pode atuar, né, dentro das políticas da pessoa idosa. E esse ano foi realmente desafiador, porque além de não ter o governo, nós estávamos num partido, né, que se construiu ali em 2 semanas. Na véspera da eleição. 15 dias, né? E eu lembro que o presidente do partido chegou para mim e falou assim: Cris, tu já teve convite para ir em outro partido? Eu disse: eu tive alguns, né, mas eu estou analisando. Aí ele assim: se eu te pedir para tu dar um voto de confiança para o Podemos, a gente vai tentar trazer pessoas, né, que a gente acredita que vai agregar, e a gente já vai falar, né, para essas pessoas que a gente está junto também numa campanha contigo. Então, teve um momento, que foi na última semana, que eu fui convidada, na última semana, pelo PL. Eu agradeci, né, mas eu não podia, primeiro, abandonar quem estava vindo para o partido para também me ajudar. Mas era uma disputa mais tranquila, né? Um partido com legenda garantida. Tinha que fazer cálculo. Estaria dentro do governo. Isso, e tinha que fazer cálculo ali no PL. E qual o motivo que, de repente, tu virou oposição? É que, na verdade, em 2020, nós já éramos do partido do prefeito. Era o Podemos. E quando o prefeito foi para o PL, o Podemos ficou balançado. Por quê? Porque dentro da nominata do Podemos só tinha pessoas do governo. Então saiu todos e ficou eu. Mas tu tinhas a tua atuação na Câmara sempre foi de independência, né? Foi. E assim, isso acabou não sendo bem entendido? Será pelo governo, ou o governo não chegou a retalhar essa tua independência? Eu acho que também assim, o governo talvez achava que eu não ia expressar minhas opiniões, né? Ia ser o famoso vaca de presépio. Mas eu sou muito
me acabo também me entregando, e quando algo não sai como eu esperava ou que eu vejo que vai impactar, eu tenho minha opinião, né? E para eu ter uma votação contrária àquilo, teria que ter bons argumentos para eu também explicar para a população. E foi o caso de uma das votações, que foi da reforma da Previdência. Eu consegui entender que a reforma da Previdência ela foi federal para municipal. Na verdade, foi uma adequação. Uma adequação que veio... Por mais que seja duro, não é, vereadora? Isso. Porque as pessoas perderam com isso, Exatamente. Né? Não foi o que a gente gostaria. E afetou a nível federal, estadual e municipal. E teve um dia que aí o prefeito me falou, eu lembro que a gente ficou 2h30 conversando. Eu falei para ele assim, eu vou votar contra. Aí ele brincou assim, tu quer me infartar? Aí eu disse, não, eu preciso então ter argumentos. E aí eles pararam para me escutar. E eu falei para ele que eu sentia falta disso, dessa conversa. Não é porque eu sou mulher que eu não vou entender da situação. Aí nós paramos, eu fui no gabinete e ele me explicou que tinha tido uma reunião, que foram 25 prefeitos aqui de Santa Catarina conversar lá com na época era o presidente da Câmara, o Lira. Rodrigo Maia? Ah. E perguntaram para eles se os municípios teriam mesmo a autonomia de votar favorável ou contra. E o Arthur Lira, ele foi muito direto, que é assim que funciona na política, né? Ele disse assim, vocês têm toda a autonomia, só que se vocês votarem contra, esquecem verbas federais. Né? Então, assim, foi um intimato, né? Ou vocês estão com a gente, ou as portas se fecham para você. Então, tu tem que pensar no maior. E também é difícil você ter um município ilha, né? Isso, ser diferente de todos os outros. Aí o teu sistema não vai suportar isolado, né? Exatamente. E foi o que aconteceu comigo nessa eleição. Eu estava praticamente isolada, né, da gestão anterior, mas a gente conseguiu, com todos os... Né, não era por conflito, era mais por posição política, por independência. Posição política. E até mesmo porque, assim, na época, quando o Podemos se dissolveu, eu lembro que o prefeito foi pro PL e falou, Cris, tu pode escolher, tu pode ir para esse partido ou para esse. E eu disse, não é assim que funciona. Eu assim, né? É que na política tem muito prato feito, né? Tem. Eu disse, não, eu vou para onde eu me sinta bem. E eu sinto que eu vou ser bem recebida lá. Não adianta eu estar num partido lá para encher cota. Não, nunca foi meu objetivo. Por isso que eu fiquei no Podemos também. Por todos que estavam vindo, né, acreditando em mim. E pelo partido também me acolher. Né? Eu tinha e tenho muito contato ainda com a nacional. Hoje, a estadual também tem a presidente Paulinha, que acabou também tornando mais acessível e podendo entender mais teu ponto de vista também, por ser mulher. E por ter passado já experiências, que a Paulinha já está há muitos anos na política, né? De entender os desafios. Então, eu ainda sinto toda essa pressão por a gente ter sido oposição. Ainda existe isso por conta do governo. Recentemente teve uma votação polêmica que tu teve que te manifestar também. Isso. E acabou desagradando a atual administração. Exatamente. Assim, a gente sabe que algumas pessoas falam, não é certo, né? Tem indicação e por cargos. Eu tinha 5 indicações. E para essas 5 eu falava assim, eu só quero que vocês estejam cientes que se tiver uma votação que ela vai contra, né, os meus princípios, enfim, que eu acredito, todo mundo está sabendo ali que é um trabalho, uma indicação. Eu sei que eu vou sentir, mas eles mesmos falavam, Cris, se um dia tu votar algo que não for legal pensando na gente, a gente vai achar que tu não é tu. E no caso foi a questão do SBLU. E ali foi do SBLU. E por que ali do SBLU? Que é uma situação que vem se arrastando há anos já, né, vereadora? E por que assim? Porque vem se criando um problema que está sendo empurrado com a barriga. Isso. Aí teve uma mini reforma ali do SBLU. E eu entendo, né, o lado deles, assim como também do governo. Mas eu vi que naquele momento ali, o melhor a fazer era
apoiar eles. E até porque grande parte desses Eles, servidores... no caso, os servidores. Os servidores. E grande parte desses servidores eram, inclusive, professores da Pró-Família. E eu cheguei a falar para o prefeito e para o seu chefe de gabinete que eu não conseguiria votar contra a pessoas que fizeram parte da minha equipe. Sabe? Eu acho muito... Tu vai contra aquilo que tu pregou no passado. Quer dizer que enquanto tu era presidente da Pró, tava bom para ti. Tinha uma posição agora, que é muito comum no político isso. Isso. Agora eu sou situação, eu sou favorável àquele projeto. Isso. Quando era oposição era contrário. E a gente isso deixa a população confusa, né? Isso, e a gente escuta também assim, tu vai para a política, tu vai ver, daqui a pouco tu se corrompe. Uhum. Né? E não permitir que isso aconteça. Porque tu nunca perder a tua essência, eu acho que é o principal. E um dia, se Deus quiser, assim, eu tenho uma carreira, né? Tenho uma carreira política. E eu sempre falo com meu marido que eu nunca quero me vislumbrar. Sempre quero ser o que eu sou, nem por status, nada. E eu falei que se um dia acontecer alguma coisa assim que ele percebe que eu não estou sendo eu, ele me traz e volta. Puxa para a realidade. Puxa para a realidade. Nessa questão do SBLU, eu tenho a impressão, não é má fé dos prefeitos, mas ninguém quer resolver o problema, né? Vocês querem entregar mais obra e ninguém quer pegar um valor significativo todo mês e repassar para o SBLU. E aí essa dívida vai aumentando. Vai chegar um momento que essa conta vai ser apresentada, né, vereadora? Sim. Isso pode comprometer o futuro de todos os servidores. Eu acho que, em parte, muito disso também são opiniões partidárias. Porque hoje quem está defendendo os servidores tem um sindicato por trás, né? Tem a esquerda que está ali apoiando. Então, há aquele embate, né, de se tiver uma conquista que seja da gestão, não um sindicato. Então, fica aquele... Mas apesar que essa renegociação de dívida com o SBLU, passaram todos os governos, né, direita, esquerda, porque vem desde a época do Décio, já tinha Sim, isso também, né? Mas eu quero dizer que essa negociação com a gestão, independente se ele é direita ou esquerda, sempre era com o sindicato. Sim, sim. E eu quero dizer que cada um quer ter o seu mérito. A isso gestão, a gente... né? A gestão, ela vai querer, se ela for dar algo bom, dizer que ela deu, sim, não foi o sindicato. E preferencialmente excluir o sindicato. Isso, que conseguiu. Então, existe muito disso, sabe? Então, é como eu vejo. Mas, assim, eu fiquei muito segura e tranquila da minha votação. E, a partir do momento que eu dou minha palavra é minha palavra. E aí, eu lembro que alguns servidores me perguntaram, como é que tu vai votar, Cris? Fazia umas 2 semanas e eu falei que eu ia votar contra. Aí, eu lembro que nós estávamos um dia, os vereadores todos juntos, e eles assim, e como é que vocês vão votar? E aí eu, né, caí na felicidade, mas eu aprendi a não falar o nosso voto antes, né, quando é contrário. Mas eu disse, eu vou votar contra. Eles, o quê? Né? E a pressão, aí desceu o terceiro andar inteiro. Aí eles comentaram, né, se tu votar contra, vai ter isso. Aí eu me alterei também, eu falei, faz que eu quero ver. Né? Faz, porque a gente tem que se posicionar. Que senão... Ser independente, que na verdade ninguém é contra. Se a maioria da população escolheu o prefeito, ninguém quer obstaculizar a administração do prefeito. Mas o vereador, independente, né? Isso aqui é minha consciência, manda eu votar contra. Exatamente. Isso é extraordinário para o eleitor. É uma pena quando a coisa se decide, não. Eu sou da base, eu sou obrigado a votar na base, mesmo sabendo que está errado, sim, como eu já vi casos de vereador. Eu sou contra, mas eu vou votar, porque senão eu vou perder isso, perder aquilo. Então, até esse é um dos motivos também que eu não queria ter muitas pessoas indicadas, porque eu sei que são famílias ali, né? E aí, nesse caso... depois acabam também precisando, né? Acabam precisando, eu valorizo muito a independência na política, porque é tão raro. A maioria das pessoas vão criando vínculos e aí querem estar... O vereador quer estar no executivo, como legislativo também, né? A Câmara Federal, querem comandar, querem estar dentro do orçamento. E às vezes o papel do vereador de legislar, de fiscalizar, e quando você é independente, se tiver que fiscalizar, vai ser muito mais fácil, né, vereadora? Sim, com certeza. E eu
deixei muito claro isso também agora para a gestão, eu não vou deixar de ser quem é. Mas aí a gente acaba sofrendo muitas vezes até pressão dos teus próprios colegas pela tua votação. Que daí, eu também vou votar contra, tem isso também. Tem isso também. Eu também queria votar contra, né? Vou votar como ela não tiveram, né? Não vou ter a coragem que ela teve, né? Não é fácil, né? Vou me expor, né? Eu entendo também um ponto de vista deles, mas como eu falei, eu fiquei muito tranquila com a minha votação e eu sei que isso acabou resultando, claro, numa retaliação, mas vamos lá, a vida que segue, né? E conversei ali com esses meus, na verdade ia ser os 5 fora e 2 se manteve, por quê? Porque eu sempre tive o cuidado também de indicar pessoas técnicas. Que a administração precisa dessas pessoas, exatamente, né? Pessoas qualificadas. Até porque eu penso assim, né? A indicação do vereador, ela pode influenciar muitas vezes no que as pessoas vão achar, né, do vereador. Então, Sim, porque se fizer alguma coisa errada, as pessoas vão falar, quem indicou foi tal vereador, né? Sim. E às vezes a gente, claro, né, não vai saber que aquela pessoa é tudo aquilo que ela apresentou, tu também vai acreditar, né? A gente parte sempre da boa fé, né? Isso, a gente sempre parte da boa fé. E às vezes tem pessoas que começam boas e terminam de forma errada, né? Então, isso a gente também não pode... Não pode generalizar, né? Então, 2 desses meus indicados, os secretários que já eram mais experientes, pediram por eles. Não tirem eles daqui. Hoje eles são excepcionais. Então mantiveram. Aí os outros 3, o secretário não brigou por mim. O que aconteceu? O que eu falei para eles que é uma verdade? O secretário de vocês, se vocês olharem para trás, todos são novos. Então eles ainda não têm esse... E eles não tiveram tempo, talvez, de conhecer mostrar, o trabalho deles. o Exatamente. Trabalho, né? Qual o principal objetivo para os próximos 4 anos na Câmara? Qual o projeto assim, que tem como dedicação principal do mandato? Então, alguns projetos eu já trago desde 2020. Na verdade, é mais linha de atuação até do que especificamente um projeto, né? Porque às vezes a pessoa tem que fazer lei, tem que fazer lei. Você tem que atuar, defender a tua linha, né? Isso, dentro das tuas bandeiras. Sim. Por exemplo, as pessoas idosas. Vou continuar defendendo e o meu grande sonho é trazer, que me foi, digamos, dito que nos próximos 2 anos dessa gestão estadual haveria possibilidade, e eles queriam, então eu estou construindo junto com o governo do estado, a possibilidade de a gente criar condomínios habitacionais voltados exclusivamente para as pessoas idosas. Adaptado para isso. Eu fui para Paraíba, que legal, por conta própria, conhecer o primeiro condomínio habitacional que foi construído no Brasil. Lá na Paraíba, hoje já tem, é conhecido como Programa Cidade Madura. Tem 14 cidades maduras, que são condomínios. E eu fui lá, conheci, conversei com os idosos, conversei com os profissionais de saúde, de assistência social que atuam dentro da Cidade Madura e achei fantástico. Conversei com a secretária estadual, né, da assistência, que é a política. Faz um condomínio térreo. Tudo é térreo. E as pessoas recebem mais atenção do município ali. É assim, começa desde a adaptação. Tudo em casa é corrimão, o banheiro é bem... Vereadora, como é difícil um deficiente físico alugar um imóvel, né? Isso. Eles esbarram na questão de escada, acesso ruim. Isso, e ali a acessibilidade é pensada em tudo, né? E fora que dentro do condomínio tem profissionais fazendo atividades, fazendo consultas, ou seja, tu tira da fila aquele idoso que iria ser atendido numa unidade de saúde e o atendimento dele é prestado por profissionais de saúde dentro do condomínio. E ele não vai para uma internação. Ele vai. fica em um lugar que a família pode visitar, assistir, conviver. E é um condomínio seguro. Tem guarita 24 horas, as casinhas tudo muito fofinhas. Blumenau podia dar esse exemplo, hein? Podia. E eu trouxe isso pronto. Entreguei para o prefeito e entreguei para o governador e para a vice-governadora. A vice-governadora, a gente chegou a fazer uma reunião juntas, que ela disse que o governo tem a intenção de fazer esse programa no estado, e eu falei, então, por favor, eu vou entregar o projeto para vocês e que Blumenau seja
a primeira cidade. Eu sei que também tem disputas... Toda cidade quer, né? Quer, né? Eu sei que até falaram para mim, é um desejo muito, por exemplo, de Lages. Eu sei, mas eu que estou entregando o projeto para vocês, né? Então, vamos, né, tentar priorizar. Eu trouxe assim porque eles tinham, mas não tinham nem ideia e por aí onde a vereadora começar. falou aqui da reforma da Previdência, uma grande preocupação, como a população brasileira está envelhecendo e as aposentadorias ficam cada vez mais difíceis, né? O governo até para manter o que tem. E o custo do idoso eu acho que é muito mais alto que manter uma criança numa creche, né? E as famílias, muitas não têm como atender. E hoje todo mundo precisa trabalhar, né? Antigamente o idoso ficava na casa normal, um que estava em casa cuidava. Hoje todo mundo tem que ir para a luta, né? O que eu trouxe de experiência com a experiência da Paraíba? Lá, todos os idosos que moram nesse condomínio Cidade Madura, é em torno de 64 casas em cada condomínio. Todas as casas são divididas em 2. Agora, os últimos modelos, eles faziam blocos e era dividido em 5, que acaba rendendo mais e podendo dar mais habitação. E as casas tinham 55 metros quadrados, não eram tão... Não é pequeno, não. Não é pequena. Serve bem, né? Um bom quarto, um bom banheiro. E aí tem aquela convivência que é excelente para eles, né? Sem estar ali com uma casa de repouso, por mais cuidado que tenha, mais atenção. Isso. Mas você fica muito sob regras da casa. E aí como é que funciona? Tu falou já a questão de ser caro. É caro. Aí esses idosos, lá são idosos que são independentes. Mas aí eu trouxe justamente isso. E os idosos dependentes? Que vai chegar um momento, e aconteceu isso lá, que eles me trouxeram essa experiência, que tem uma senhora que mora há 8 anos no condomínio Cidade Madura. E o condomínio Cidade Madura fez 10 anos ano passado. Que tem existência no Brasil. E eles chegaram a primeira vez, onde que em 8 anos, uma senhora idosa tinha sido diagnosticada com Alzheimer. Então, eles precisariam desligar ela do programa. Eu lembro... A expressão deles, que para eles era muito doloroso isso, porque eles falaram assim, é como se fosse assim, a gente teria que mudar a lei, porque é como se no momento que o idoso mais precisasse, a gente retorna ele para sua família. Teria que ter como alguém assumir esses cuidados, né? E aí eu comentei isso, né, com a vice-governadora Itrude, a gente também tem que pensar nos idosos dependentes, né, de ter cuidadores, de pensar além. E aí ela com certeza tem que pensar e já pensando no futuro, né? Então, o condomínio Cidade Madura lá, ele é mantido pelo governo do estado. Os idosos pagam um aluguel simbólico. Na verdade, lá é muito simbólico. Eles, nesses 10 anos, não tinha tido reajuste. É como se eles pagassem R$100. Mas vamos lá, se tu aqui em Blumenau fizesse um valor de 300, 400, vamos colocar 400, o valor que é pago pelo Bolsa Aluguel. Muita gente vai dizer, nossa, não dá para fazer nada. Coloca um condomínio num valor desse, sabe? É um valor que tem idosos que ganham de aposentadoria um salário. Eu acho que poderiam contribuir até com um pouco mais se tivesse todo esse atendimento. É de pensar, porque... Com certeza. Né, se for internar é 5 mil, 4,5. Exatamente. Nas mais modestas, né? E na verdade o programa, ele tem os critérios também para fazer parte, lá é até 5 salários mínimos, né, tem todos os critérios, porque uma pessoa que, claro, tem mais condições, ela pode desfrutar de outras oportunidades, até essas casas de repouso privada. Mesmo sendo cara, se ele tem condições, digamos, acaba sendo mais justo com aquele que não tem, né? A rede de proteção social cada dia se torna mais importante, né? Com o advento da inteligência artificial, a probabilidade de redução dos empregos, de horas trabalhadas, as pessoas têm que ser assistidas, têm que ter uma proteção, né? Bem então, nesse sentido, o teu trabalho busca construir e dar condições para que as pessoas possam ter uma vida digna. Isso, pensando no futuro e com qualidade de vida. Que hoje, vou te dizer, Roberto, a maioria dos políticos não pensa no público da terceira idade. Por quê? Justamente porque é um público que não há obrigação de votar. Então, eles não vejam um público que vai te reconhecer. Mas eu cheguei a falar isso para eles, né? Assim, mas eu confio muito em vocês. Sei que vocês são muito leais.
e a gente incentiva eles a exercer o direito deles de cidadania. E eles são os mais fiéis, né? Chega a bater foto quando estão indo lá para a urna. E eles se tornam, ao mesmo tempo que eles são vulneráveis e ficam expostos a uma série de situações, eles também se tornam mais afetivos, né? Sim. Eles se apegam às pessoas, transmitem esse carinho, né? Vereadora, mas tudo isso, esses trabalhos, esses projetos, isso depende do sucesso que a senhora obteve para vereadora, depende de voto, né? Depende de projeto político, as coisas precisam caminhar juntas, né? Com a sua reeleição e dessa vez de uma forma ainda mais dinâmica, né? Demonstrando a sua plena capacidade, independente se é governo, situação, oposição, né? Capacidade própria. A nossa bandeira é Blumenau. Sim, surgiram naturalmente as especulações. Dia seguinte que termina a eleição de vereador, já se começa a falar, tá, e a eleição de deputado? A gente sabe que Blumenau, a maioria das possibilidades de cadeira para deputado estadual já estão ocupadas. Que nós tivemos a sorte de eleger vários deputados nessa eleição. No entanto, nós só temos uma deputada federal. E na Câmara nós temos 2 mulheres. Então hoje se fala de 10, talvez até mais nomes masculinos disputando 4, 5 vagas, mas tem 52% do eleitorado. E a vereadora é um nome para ocupar esse espaço. E aí eu penso que até agora com uma certa vantagem. Porque se existe 10 ou 15 nomes, eles estão disputando, né? Mas mulher vai ter menos mulheres candidatas. Isso é um incentivo para participar da eleição? Com certeza. Se a gente puder ajudar a nossa cidade de uma forma ainda mais efetiva, por que não? Eu só não me coloquei nessa condição no primeiro mandato por conta disso, que eu sempre respeitei. Começo o mandato, termino o mandato. Só que como a eleição de deputado, ela fica entre, Sim. né? Não há possibilidade, porque, vamos falar a verdade, a gente que fala assim, então nem se candidata, mas quem não é visto não é lembrado. E você ficar 2 anos fora da política acaba te prejudicando. E 2 mandatos meio que habilita para você dar um passo à frente, né? Com certeza, mostrar ainda mais a tua segurança, a tua experiência e o que tu pode fazer. A tua articulação também, conhecendo os outros deputados e podendo agregar e construir, né, com o governo. E nós temos bons deputados em Blumenau, mas tem que preencher também o espaço das mulheres. Nós temos que ter boas deputadas, né? Exatamente. Então, assim, a gente busca isso e sabendo dos desafios, a gente sabe, mas precisa ter o apoio, claro, principalmente da nossa cidade, mas também da região, né? E eu vejo sempre, assim, tudo de uma forma muito natural, que assim como eu consegui conquistar essa confiança, por exemplo, né, dos idosos da Profamília, dos pais das crianças, né, da Profamília, eu vejo que dentro da política também, porque tu também vai conquistar os públicos que tu começa a trabalhar. E talvez... Tu tem que aumentar a rede. Talvez aquele trabalho que tu fez lá no início da tua caminhada, que nem tinha muita vinculação com a disputa eleitoral, que era de construir a tua associação, agora pode te dar um retorno. Isso. E eu lembro até que na época, quando eu fui escolhida para assumir a PRO, uma das coisas que eles me falaram que eles levaram muito em consideração é eu ter sido presidente de uma associação, porque dentro do associativismo, tu já também sabe como que é o trabalho, né, de cooperação, né, entre as pessoas, de tu construir em busca de um bem maior. E isso tudo, né, acabou agregando com a minha caminhada. Então é uma ideia que começa a surgir, que pode se tornar realidade. Essa candidatura, mas já existe possibilidade dessa pré-candidatura. Existe. Não é ainda efetiva, porque eu vou ser bem sincera, eu gosto sempre de estar com os pés no chão. Né? Então eu preciso ter certeza, né? A gente vai ter condições, né,
de se entrar nessa, vamos entrar... Ter um projeto político construído, porque daí tem a questão partidária também. Exatamente. De possibilidade, viabilidade, tem a construção de legenda, Exatamente. Tudo isso, né? E se eu não ver essa possibilidade, não me entrego, né? Porque eu também não quero Não queimar etapas, né? Exatamente. Mas se eu ver espaço, ver possibilidade, sim. Legal, acho que isso é importante para a nossa cidade. Eu vou lhe confessar que eu me sinto bem representado na Câmara de Vereadores. E aí a vereadora falou quando estavam formando o Podemos, eu até posso ter alguma insatisfação com o partido, com o Podemos, mas eu vou lhe dizer que eu me sinto muito representado na sua eleição, na sua candidatura. E quando eu me candidatei, como a gente já é maduro, já tem uma certa idade, já passou por várias experiências, eu principalmente a conta que eu fiz foi verificar se eu não ganhasse a eleição, quem iria ganhar. Para quem que eu iria fazer legenda. E eu olhava na minha frente e eu via 2 nomes. O seu nome e o do vereador Jans Manton. Sim. Que são 2 pessoas que eu considero corretas e honestas. O Manton fez uma carreira brilhante em Blumenau na política, de 6, 7 mandatos. 7 mandatos. Sem ter nenhuma mácula, nenhuma mancha na história dele. Sim. E a gente sabe que na política, se acontece alguma coisa, a gente fica sabendo cedo ou tarde, você fica sabendo, né? Quem mexe com coisa errada, um dia vaza. Exato. E do Manton a gente nunca viu isso. Da sua pessoa tem as melhores referências. E a gente vê resultado também. Sim. Tá? Então, eu vou lhe dizer que eu me senti muito feliz em ter participado da eleição, estar ali na sua suplência, segundo suplente, ter contribuído de alguma forma para que a gente pudesse ter um vereador. E melhor ainda, como eu tenho uma condição de independência, não é que eu sou contra porque é esquerda, direita, eu tenho uma posição política, tenho uma formação, mas eu gosto da independência. E aí quando você vê que aquilo que você ajudou a construir tem uma independência, pô, é uma realização, acho que valeu a pena. Seria uma frustração, imagina, você participar de uma eleição, ajudar a construir, e aquela pessoa age completamente fora dos teus princípios, né? Aí a vereadora colocou, indiquei uma pessoa, pode fazer uma coisa certa ou errada, né? Imagina você estar num partido, dividindo uma ideia, e a pessoa que está lá na frente, ostentando a bandeira, a liderança, me representar mal. É verdade. Né? Então, eu me sinto assim, representado com a sua atuação. Muito obrigada. Acho que as mulheres de Blumenau estão bem representadas, é preciso ampliar, né? Pelo percentual que tem de mulheres do eleitorado, né? Mas vocês estão fazendo um trabalho muito legal e o seu trabalho é muito profícuo, por isso que conquistou a reeleição. Obrigada, e eu também sou muito grato, né, a vocês e a todos os colegas que participaram junto na legenda, né? A gente está tentando, a gente está lá disputando, é uma disputa, mas é uma satisfação quando você perde, olha para frente, sim, eu perdi, mas eu perdi para uma pessoa que honra, né, a votação. Eu ajudei somar votos para eleger alguém diferente. Eu posso chegar para o eleitor e dizer, você não, depois da eleição eu disse para o meu colega, diz para tua esposa que o teu voto também ajudou a eleger a vereadora. Exatamente. E que é uma pessoa muito correta. Sim. Né? E eu vou ser sincera, eu nunca tirei voto de ninguém, né? Porque pode ser uma pessoa que me conhece, mas ele tem uma relação contigo há muitos anos. Tem gente que briga com isso, cobra, né? E tu vai ser, eu não gosto de constranger eleitor também. Aí quando vinha alguém e falava, vou ser sincero, né? Conheço tudo, mas eu tenho uma relação com... Se não tem problema, fica bem à vontade. E como tem isso, né? Como tem vínculos, né? Às vezes você tem uma proximidade com aquela pessoa, mas ela tem uma proximidade muito maior com uma outra pessoa, que em algum momento, por alguma razão, né? Se aproximaram. Isso é da vida, né? E tu tem que respeitar. E aí, a partir do momento que tu respeita, tu ganha ainda mais respeito da pessoa, porque aí ela chegará a falar pra mim, olha... Mas a gente pode até dividir lá em casa, entendeu? Nem tinha cogitado essa possibilidade, assim, porque tu só tinha conversado com ele. E aí ele viu o teu posicionamento, ele muda. E hoje a gente não vê muito isso na política, é uma disputa e muitas vezes até desleal. Tem isso também, né? Mas o próprio eleitor, às vezes ele é muito rigoroso e exigente. E ele esquece de olhar, nós temos boas pessoas na política. Sim. Né? Nós temos pessoas maravilhosas que fazem um trabalho na vida privada. Para você conseguir ganhar uma eleição,
Ou você tem um caminhão de dinheiro, né? Ou você tem que ter um trabalho. E às vezes quem tem um caminhão de dinheiro ainda não consegue ganhar a eleição, porque não é só dinheiro, né? Porque se a gente for falar assim, na eleição não tem situações onde que acaba sendo desfavoráveis para você. Tem sim, né? Começa ali, a gente percebeu o fato de a gente não estar com a máquina pública, a gente já tem uma desvantagem. Tu tem aqueles servidores que estão trabalhando para o candidato. Tu tem aquele candidato que você falou, ele tem um valor muito maior que o teu e ele tem acaba querendo, que algumas pessoas falam, comprar o voto, dizer que isso não existe, existe. Existe, sim. Existe. E tem uma parte do eleitor também que, independente do trabalho que você faça, se você não pertencer àquela corrente política que ele acredita, ele também não vai votar. Isso vale tanto para a esquerda quanto para a direita. E a pessoa pode estar no teu círculo de amizade, pode ser teu conhecido, amigo. Se ele tem uma formação ideológica muito forte, muitas vezes ele não escolhe o candidato dele pela qualidade. Escolhe só pelo número e por ser do partido dele. Isso também acontece. Isso também. E é um percentual razoável. Eu vi com muita tristeza na eleição passada para deputado que pessoas que não tinham vínculo nenhum em Blumenau levaram mais votos que pessoas que têm uma história de trabalho em Blumenau. Uhum. Porque, olha, vereador, né, deputado, o pessoal tem que trabalhar. E você está ali, está visitando, está conversando, é cobrado. Acho que a vereadora também é cobrado, né? Sim. Pelo que faz e pelo que não faz. Às vezes paga a conta dos outros, né? Sim. Você é cobrado por coisas que não fez. E às vezes o eleitor chega na eleição e vota para pessoas que não têm o menor vínculo com a cidade. Isso às vezes dá até uma tristeza para a cidade, porque é importante ter deputado estadual, deputado federal, senador. São recursos que vêm para a cidade, né? Eu te confesso que, assim, essa questão até que eu falei, assim, né, que existe dentro da política a compra de voto, sim, a gente sabe que tem eleitores que querem ser comprados, que lançam o seu preço, tá? E eu tive pessoas assim, e aí eu falava assim, não é assim que funciona. Então eu vou te dizer, eu perdi o teu voto. Falava bem assim, sincero para a pessoa, porque eu não vou fazer isso, né, pagar a tua conta, para poder ter o teu voto, não é isso. A política já é cara você não comprando votos, né? Porque fazer a propaganda, divulgar, levar o material, tudo isso é caro. Você fazer reuniões é caro. Imagina o pessoal que gasta comprando voto. E aí depois tem que pagar isso, né? Mas é muito triste quando tu vê assim, um eleitor falar assim, paga minha energia que vai ter meu voto. Aí eu fazia essa reflexão com eles, olha, quando você é comprado, depois, se você for cobrar alguma coisa daquele teu candidato, a tua dívida, ele pagou. E o dinheiro que aquele candidato vai usar para comprar o eleitor, ele não vai ter como tirar do bolso, né? Não. Alguém vai dar. E essa conta vai ser cobrada, né? Então, ele não vai poder cobrar, eu vou lá cobrar dele. Não, a dívida que eu tinha contigo, eu paguei. Papo bom, hein? Quase 1h30 de conversa. 1h20. 1h20. Vereadora, teve um monte de coisas aqui de projeto. Olha, nós anotamos aqui 3 folhas de pauta. Nós não falamos sobre essa pauta. Se a vereadora quiser falar mais alguma coisa, eu acho que foi um papo muito bom. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da vida particular da vereadora, a tua caminhada, o que tu pensa, o teu projeto futuro, né, a tua atuação na Câmara, o teu papel de independência. E se tu quiser dar uma coletada final aí, dos principais pontos de atuação? Sim, na verdade, assim, nesses primeiros 100 dias de mandato, né, eu coloquei um resumo de algumas das ações que a gente fez, de projetos de lei. Eu sempre falo que o projeto a gente não faz sozinho, faz muitas vezes com o coletivo, com, né, a pessoa que traz a sugestão. E eu tive muitos projetos que vieram de sugestões, por exemplo, de uma professora que trabalha na educação especial. Ela me trouxe assim, eu queria ter ideia de fazer isso. Qual que é o nosso papel no gabinete? Aí a gente tem a nossa assessoria jurídica que vai transformar aquela ideia num projeto. Aí eu apresento para a pessoa que me deu a sugestão, tá dentro do que tu quer? Ela, melhor do que eu pensava. Legal. Né? Aí a gente leva adiante.
a procuradoria da casa disse que está tudo ok, não tem vícios, vamos adiante. E aí, esse é um que vai tramitar, inclusive, muito em breve, que é o programa Alfabetização em Ação, que tem o foco, né, da alfabetização dos estudantes com necessidades educacionais especiais, que são pessoas que são alunos que têm mais dificuldade. E aí eu trouxe uma realidade para essa professora, ela me trouxe, eu trouxe para ela, porque ela me trouxe aquilo que ela faz no dia a dia. E eu falei para ela que já não era a primeira vez que eu escutava daquilo de famílias, de crianças que têm dificuldade, né, de aprendizado, e muitas vezes, vamos lá, de verdade, a gente encontrou muitas escolas e eu faço isso, e falo isso para a Secretaria de Educação, de tu chegar, por exemplo, lá na tua quinta fase, na quinta série, sem saber ler. E o município e o estado, às vezes, dificultam ter esse professor auxiliar. É difícil, sabe? Então, aí, é só passar por passar. Na nossa época não era assim, né? Era a média 7, né? E tinha que passar. Exame. Exame. E se tu não passava, tu reprovava. Mas hoje vai passando, e pela primeira vez eu escutei de pais. Olha, eu não me importo se o meu filho ficar. Eu quero que ele tenha qualidade e passe para outra fase de uma forma segura e que ele vai colher bons frutos, né? Então eu vejo hoje que a tecnologia veio muito para ajudar, mas veio também para deixar as pessoas acomodadas. Apesar que nessa formação dos filhos, no melhor aproveitamento do ensino, passa muito o trabalho do papai e da mamãe, né? Sim. Eu não sou muito presente nisso, mas a minha mulher, ela tem uma dedicação que, se não fosse isso, não ia adiantar estar numa escola particular. Exatamente. E eu vi bem isso na pandemia, quando ela praticamente fez um curso primário. Não, ela sentava com eles, fazer aula online, né? Uhum. Ela sentava, participava, tem que orientar, tem que ensinar e tem que cobrar, porque se a criança for só no período da escola e não tiver alguém acompanhando para fazer as tarefas, os trabalhos, não vai alcançar, né? Sim, sabe que eu tenho lembranças na minha infância, os meus pais fazendo isso, né? Eu lembro que quando eu aprendi a ler, eu lembro que era uma época assim, junho, festa junina, aí a minha mãe colocou dentro de casa as bandeirinhas e colocou as letras. E foi me mostrando assim como que como desperta isso, né? Isso, e aquilo foi de uma forma que eu nunca esqueci. A minha mãe era uma pessoa muito simples e ficou viúva com 5 filhos. Então ela tinha muita dificuldade para isso. Mas ela tinha uma prioridade. Ela cobrava que tinha que ir para aula. Sim. Né? Então a gente era muito pobre, tinha que pegar o ônibus para ir para aula. A prioridade era comprar o passe escolar. Né? Ela não sabia dar esse retorno de sentar, de ensinar. Tinha tido talvez 2º ano primário só. Mas ela tinha na cabeça, tem que estudar. E antigamente era assim, nossos pais não... A minha mãe também tinha até a Nem quarta todo série, mundo teve muita oportunidade, né? Então eles também ensinavam dentro daquilo que eles podiam. Apesar que tinha a 4ª série bem aproveitada para muitos. Dentro do que eles podiam, né? Então, verdade. Eu só tenho a agradecer, né? Minha mãe e meu pai são muito incentivadores também. Eles têm até receio, né? Quando eles veem essa minha atitude de ser muito... dar minha opinião, cuida, filha, cuida. Aí eu falo, não, pai. Porque a política é muito dura, né? Mas é que eles ficam com receio até de ter alguma... Assim como teve retaliação, só que essa foi... ali com relação aos cargos, mas outros tipos, né? Existe muita armadilha, muita coisa na política, né? Exatamente. A gente sabe que... E hoje eu Roberto Procópio de Souza, ex-vereador de Gaspar, está acompanhando, né? Uhum. Rudinei de la Justina, Salvador, valeu Salvador. Marco Antônio da Cruz. Isso aí, está registrado. Agradecer a presença do pessoal, quem puder curtir, compartilhar. Que legal, Rudinei é meu marido, viu? É seu esposo? Rudinei. Foi boa conversa aqui, Rudinei. Uma esposa admirável. Obrigada. E é a maneira também de quando ele consegue estar acompanhando, que nem agora, está assistindo, escutando a entrevista. Tem que ser parceiro, a gente sabe. Para a esposa também é difícil quando o marido está na política, né? E para o marido também, imagina, você está na política, é o tempo, é dedicação, né? Exposto à possibilidade de perseguição, de armadilha, de todo tipo de... Isso. Esse é o receio, né, dos meus pais. Só que assim, graças a Deus também tem um bom relacionamento
com todos, e mesmo eu estando, né, de um lado que talvez não favoreça, eu sempre vou manter isso também com respeito. Atua com lealdade, né? Isso é importante. Verdade. Vereadora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade aí de contar a minha história. Um pouquinho da tua história, mas vamos ter outra oportunidade para falar um pouquinho mais de política. Falar muito mais. Da tua atuação aí. Obrigada. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo Podcast com Roberto da Luz.